Olá, boa tarde. E chegou a sexta-feira, hoje 6 de maio. O telejornal que reúne a família brasileira já está no ar. Compartilhe informação comigo a partir de agora. Vamos aos destaques de hoje. Senhor de 60 anos é agredido por adolescente de 15 em Salto de Pirapora. E veja também. Fim do tempo integral em algumas unidades da Oficina do Saber em Sorocaba deixa pais indignados. Os pais foram pegos de surpresa e o maior problema é que não tem com quem deixar as crianças. No dia do psicanalista, convidamos um especialista no assunto para analisar a diferença da personalidade das personagens Isabelle e Manuela da novela Cúmplices de um Resgate. Será que dá para explicar por que irmãs gêmeas têm temperamentos tão diferentes? Na série de reportagens especiais sobre as mães, vamos mostrar exemplos de mamães bem guerreiras. Sabe aquela coisa de cuidar dos filhos, da casa e do trabalho? É por aí, são as supermães. Seis pessoas foram presas na madrugada de hoje em uma ação da Polícia Federal contra o tráfico internacional de drogas. As ações ocorreram em Sorocaba, Ibiúna, São Paulo, Mogi das Cruzes, Santos, Guarujá e Valentim Gentil. 29 mandados de busca e apreensão e 8 mandados de prisão foram cumpridos por 140 policiais. R$530 mil foram apreendidos, mais de 20 milhões de reais em imóveis, veículos e aplicações financeiras da organização criminosa foram bloqueados. A quadrilha começou a ser investigada em março do ano passado. O bando fazia o tráfico de cocaína da Bolívia para o Brasil e distribuía o entorpecente no país e também na Europa. Há suspeitas que eles tenham movimentado 7,5 toneladas durante 2015 de entorpecentes, não é? 7,5 toneladas de entorpecentes. As pessoas podem chegar, as penas, melhor dizendo, podem chegar a 25 anos de prisão. Olha, a partir da próxima segunda-feira, 4 escolas da unidade da rede pública, melhor dizendo, municipal de Sorocaba, vão deixar de oferecer aulas em período integral na Oficina do Saber. Os pais, claro, estão reclamando. A repórter Alessandra Cunha foi lá conferir. A mãe penteia os cabelos e arruma a mesa para o café logo cedo, antes da Eloá ir para a escola. Mas a rotina da estudante de 9 anos não será mais a mesma. A Oficina do Saber da Escola Josefina Zília de Carvalho, em Sorocaba, não oferecerá mais aulas no período integral. Na quarta-feira, a escola enviou um bilhete para os pais, falando que a partir de segunda-feira não teria mais a Oficina do Saber, o período integral. E na quinta-feira já foi convocada uma reunião, né, de última hora para tratar desse assunto. Então, a partir de segunda-feira não tem mais a Oficina do Saber, não há previsão se vai voltar ou não. A Eloá ficou triste com o encerramento das atividades. Eu chorei um pouco porque, sabe, como que eu vou ficar metade do dia com outra pessoa e daí eu fico metade da escola. Eu não tô acostumada, eu chorei um pouco e parei. A novidade pegou também Luciene de surpresa, que mora bem pertinho da escola e contava com esse recurso para a filha Renata. As criançadas, elas tinham atividade aqui, era bom para elas, que além de aprender lá na escola, aqui na oficina era uma ajuda muito boa pra gente, né? E muitas mães vai ter dificuldade agora de trabalhar e porque não vai ter onde deixar seus filhos durante o dia inteiro, né? A Renata conta do que é que ela mais sentirá falta na escola. Minha professora, dos meus amigos. E lá vão as crianças para o último dia de aula na oficina. Olha lá, Eloá. A motorista escolar tem função dupla quando se trata da criançada. É assim, por exemplo, eu tenho 3 alunos que eu levo para minha casa, para ajudar as mães, né? Elas deixam comigo e vai para o trabalho, devido ao horário. Então eu trago eles aqui 9h30, então quer dizer, o que vai se fazer com as crianças se não tiver mais a oficina? Além desta Oficina do Saber no Jardim Guadalajara, onde a Eloá e a Renata estudam, as unidades dos jardins Marcelo Augusto, Guaíba e Parque Esmeralda também encerrarão as atividades.
O programa foi criado em 2007 para oferecer educação em tempo integral a crianças de 7 e 10 anos do ciclo 1, de primeira a quarta séries, das escolas municipais do ensino fundamental. Em 2012 eram 31 escolas, hoje sobraram apenas 16. A gente precisa disso e é um serviço que precisava ser ampliado, não cortado. É complicado realmente. Em meio de nota, a Secretaria da Educação informa que enfrenta dificuldades para que os professores assumam a carga horária ou prestem serviço como eventual nas instituições que oferecem o tempo integral. Um outro problema envolvendo alunos: alguns pais estão preocupados com a segurança dos filhos na chegada e saída deles em uma escola na zona oeste de Sorocaba. Esta semana, uma criança foi atropelada por lá. É notícia do povo, então manda pro ar. Travessia de estudantes e velocidade máxima de 30 por hora. Deveria ser suficiente para os motoristas tomarem mais cuidado, especialmente com os alunos. Mas, ao contrário disso... Motorista sem cinto de segurança também não pode, né? O pessoal gosta mesmo de acelerar e ignora a proximidade da Escola Estadual Dr. Arthur Cirilo Freire. Isso acontece na Rua Visconde de Rio Branco, próximo à esquina com a Rua Garcia Redondo, na Vila Jardine. Eu acho que a faixa é para ser respeitada e eles não respeitam nada, não. A gente que é adulto, tudo bem. Agora as crianças que estão vindo para a escola, às vezes estão vindo conversando com um coleguinha e tudo, confiando que eles vão parar. Por ser uma faixa e por eles estar na porta da escola, mas só que eles não param. Os pais e alunos presenciam acidentes com frequência. Nesta terça-feira, a Vivian, de 11 anos, foi a vítima, quando estava chegando para a aula. Outro carro que estava na frente parou, que aqui eles só contam com isso, com o motorista ter a boa vontade de parar. Aí ele parou, só que o carro que vinha atrás dele não parou, para ultrapassar ele, foi para o outro lado da faixa e pegou ela já chegando aqui. Ela já estava chegando do outro lado da rua e ele pegou ela assim mesmo. Na hora deu um pouco de susto, que eu vi o carro chegando, mas eu não pude fazer nada. Mas agora eu tô com um pouco de medo ainda, tenho um pouco de medo de atravessar a rua, mas não tá passar isso, é meio que um trauma por causa da batida. A escola tem alunos de 10 até 17, 18 anos do ensino médio e também do ensino fundamental. Os pais dos alunos, inclusive, chegaram a organizar um abaixo-assinado com mais de 1.300 adesões que foi encaminhado à URBS pela diretoria da escola. Isso foi em maio do ano passado. Depois disso, a escola ainda enviou outros documentos em agosto e dezembro. O pedido é por reforço na faixa de pedestres, presença de um agente de trânsito no local e ainda um local para o estacionamento de vans escolares, na Rua Garcia Redondo, onde fica o portão da escola. Dessa maneira não pode ficar. E a gente já fez abaixo-assinado, já fizemos outras coisas para ver se a URBS nos acolhia, apoiava essa ideia de sinalização, mas até agora sem nada. Um novo abaixo-assinado já está sendo organizado pelos pais, na esperança de que algo possa surtir efeito com as autoridades. O semáforo que resolva a nossa situação aqui, ó, no trânsito. É isso que a gente está pedindo, pelo amor de Deus. Que vai acontecer alguma coisa grave aqui. É preciso tomar um pouco de cuidado realmente, os motoristas precisam ter consciência. A URBS disse que o local está sinalizado como área escolar, possui lombada e os condutores têm o dever de reduzir a velocidade e priorizar o pedestre na travessia. Disseram ainda que não há disponibilidade de agentes de trânsito para esta tarefa. Um adolescente de 15 anos foi detido na noite desta quinta-feira, suspeito por roubar e agredir um idoso de 60 anos no bairro Fazendinha, em Salto de Pirapora. De acordo com a Guarda Civil Municipal da cidade, ele com mais dois comparsas, eles teriam invadido a casa do idoso e o espancado com um tijolo. Os três roubaram R$ 750 e antes da fuga ainda quebraram o carro da vítima. Os suspeitos fugiram e o adolescente foi localizado escondido embaixo de uma cama. O caso foi apresentado na delegacia da cidade e o menor encaminhado à Fundação Casa de Sorocaba. O idoso, você viu aí, sofreu ferimentos na testa e teve escoriações pelo corpo, mas passa bem.
Um homem de 39 anos foi assassinado na noite desta quinta-feira no bairro Tavares, em Ibiúna. De acordo com a polícia militar, a vítima estava em um carro quando duas pessoas em um outro veículo atiraram contra ele. Foram pelo menos 11 disparos. Ele morreu no local. Um homem suspeito de participar do crime foi preso instantes depois pela Guarda Civil Municipal da cidade. O segundo conseguiu fugir, o caso é investigado. O presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, o desembargador Paulo Dimas Mascaretti, está em Sorocaba para um encontro regional de trabalho. Ele chegou pela manhã na cidade para encontrar com magistrados e servidores, a fim de conhecer mais de perto as necessidades e peculiaridades da justiça local. O objetivo também é melhorar a prestação de serviço da justiça para a população em todo o estado. Somente as comarcas de Itapetininga, Itapeva, Itu e Sorocaba possuem mais de 225 mil processos em andamento, hein? Sinal de que os magistrados têm realmente muito trabalho. Olha, o governador Geraldo Alckmin libera nesta sexta-feira o tráfego no prolongamento do contorno de São Roque, na rodovia Raposo Tavares. O repórter Pedro Torres está lá agora e traz as informações por telefone. É com você, Pedro. Boa tarde, Barazal. Boa tarde a todos que acompanham Manchetes Noticidade. Além de reduzir o tempo de viagem pela rodovia Raposo Tavares, a obra tem a função de evitar que o tráfego de longa distância passe pela região urbanizada do município de São Roque. O prolongamento do contorno está entre os quilômetros 58 e 60 da rodovia e conta com duas faixas de rolamento em pista simples com acostamento. A extensão é de 2 quilômetros e 200 metros. O início dos trabalhos foi em abril do ano passado, prevista para estar concluída em julho. A obra foi finalizada com 2 meses de antecedência, com investimento total de 84 milhões e 600 mil reais. Além do governador Geraldo Alckmin, a cerimônia de inauguração contou com as presenças de prefeitos de cidades da região e também de autoridades ligadas ao governo do estado. Direto de São Roque, Pedro Torres para o Manchetes Noticidade. A reportagem completa você confere hoje à noite no Noticidade com Fernando Matos, às 7h20 da noite, tá bom? Autoridades trabalhistas e membros da sociedade civil estão reunidos em Sorocaba. A repórter Alessandra Cunha está lá e tem as informações para debater, para acabar com o tráfico, o trabalho infantil. É isso, Alessandra? Esse é o principal tema desse encontro. Boa tarde. É isso mesmo, Barazal. Boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha o Manchetes Noticidade. Olha só, para a gente ter uma ideia aí do quanto o trabalho infantil ainda é bastante forte, aqui na região de Sorocaba, cerca de 3 mil crianças de até 14 anos estão nessa situação de trabalho, o que é proibido. Eu converso agora com o João Batista Martins César, ele é desembargador do Tribunal de Justiça de Campinas. João, o que esse número significa para a nossa região? Boa tarde. Boa tarde. É um número preocupante, porque 3 mil crianças ainda é um número muito elevado, sabendo que esse trabalho precoce leva ao abandono escolar e perpetua um ciclo de miséria, porque o pai é pobre e o filho pobre tem que começar a trabalhar precocemente. Não frequentando a escola, ele vai ter também a mesma sorte do pai. Então, seus filhos também vão ser encaminhados precocemente ao mercado do trabalho. Você perpetua esse ciclo de miséria, de pobreza, e o seminário aqui para combater alguns mitos, alguns dogmas do trabalho precoce e mostrar que esse ciclo de pobreza deve ser rompido com a educação de qualidade, de preferência pública em tempo integral para as nossas crianças e adolescentes, que é a alternativa para o trabalho dos nossos jovens. Agora, é inacreditável, né? Como é que em 2016 a gente ainda encontra pessoas que empregam crianças mesmo sendo proibido? É uma situação cultural, porque a sociedade brasileira ainda aceita com uma certa naturalidade o trabalho mais do filho do pobre. Porque a classe média alta, seus filhos já estão frequentando a faculdade, às vezes faz um mestrado, para só após ser encaminhado ao mercado de trabalho. Enquanto o filho do pobre, o adolescente em vulnerabilidade social, nós aceitamos com uma certa naturalidade. A semana passada, encontrei uma menina de 13 anos entregando panfletos de uma construtora.
lavoura. Então você vai num lava rápido, você também encontra adolescentes. E lá os produtos utilizados, em alguns casos, são até cancerígenos. O EPI é feito para o adulto, não é feito para o adolescente. E sem falar que o pulmão, a pele, os rins do adolescente ainda estão em formação, que vai se completar com 20, 21 anos. Então a contaminação desse trabalhador, ela é precoce, ela acontece com um grau muito mais intenso do que um adulto naquela mesma atividade. Então, as nossas crianças e adolescentes têm que ser protegidos e a aprendizagem seria uma atividade legal para tanto. Muito obrigada pelas informações. Barazal, volto com você. Tá certo. Obrigado, viu, Alessandra?